Vamos à palavra de Deus e nós vamos falar, aqui estamos em Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, ou melhor, está tudo errado aqui, muda tudo. Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 11, estou começando, não sei o que deu aqui. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Essa mensagem eu quero trazer para você só para despertar, para nos fazer lembrar, a palavra de Deus. Às vezes a gente temos já ouvido bastante, mas ela vem sempre para nos lembrar. Uma vez Paulo ele disse que escrevia as mesmas coisas na carta e ele dizia que aquilo era para o crescimento da igreja. Ele não se incomodava de às vezes repetir o que ele já tinha falado, porque às vezes a pessoa ouve a palavra, às vezes ela até já ouviu tanto, mas ela se esquece. E às vezes vem a mesma pregação e ela entende, poxa, nossa, tinha esquecido isso, nem lembrava mais, ou não estava mais dando a atenção que deveria. E essa mensagem aqui, ela nos mostra a importância de nós ouvirmos, Nós estamos muito acostumados, porque isso rege a humanidade, de termos as coisas ou conseguirmos as coisas por merecermos, por merecimento. Você trabalha o mês inteiro, você recebe o seu salário porque você merece. Você trabalhou, teu patrão não vai te dar o salário porque ele se engraçou com você, não, porque você trabalhou. Então você foi merecedor do seu salário. E sempre a vida é mais ou menos isso. Então nós aprendemos a fazer por merecer, não é isso? Nós aprendemos a fazer por merecer. E às vezes o ser humano quer agir assim com Deus. Só que o que Deus tem para nós é pela graça, é pela fé. E a fé a gente adquirimos, porque fé é uma certeza, e essa certeza nós adquirimos quando nós passamos a ouvir. Então a coisa mais importante no Evangelho não é o que você oferece, mas é o que você recebe, no sentido de ouvir, de aprender. Mas às vezes o cristão, ele quer colocar o que ele faz, a sua obra, acima da palavra de Deus. E Jesus, ele deixou isso aqui. Claro que não é. A palavra está acima de tudo e o ouvir é o que nós mais devemos fazer. O ouvir quer dizer dar atenção, prestar atenção, aprender, se dedicar a isso. Se dedicar a isso. Aqui Jesus estava ensinando, ele deu vários ensinamentos, foi questionado também. Tinha ali um grupo que estava sempre junto de Jesus para questioná-lo, tentar pegar ele numa palavra, numa falha. E Jesus, que é a sabedoria de Deus, respondia tudo com grande sabedoria. E ao mesmo tempo aproveitava esse questionamento para ensinar. E um certo dia Jesus está ali respondendo questionamentos, ensinando o povo. E quando ele ensinou com tanta sabedoria que uma mulher no meio da multidão ficou abismada com aquela sabedoria e ela resolveu fazer um elogio. Só que Deus não anda atrás de elogios.
a não ser, Deus não busca elogios, Deus busca reconhecimento. Elogio, você pode falar qualquer coisa que agrade, não é verdade? A pessoa, por exemplo, hoje tem rede social, a pessoa tira lá, as mulheres sabem muito isso, tira lá uma foto e alguém fala assim: nossa, que linda, você está maravilhosa. Às vezes não está nem tanto, né? Mas alguém disse e agradou, é bom, né? É bom para animar, a pessoa fica até... Eu vi outro dia uma moça falando assim, ela é de fora e ela chegou aqui, viu que o brasileiro gosta muito de elogiar, e ela disse: puxa, isso é tão bom, eu chego na rua, no comércio, as pessoas dizem: oi, linda, e ela disse assim: poxa, isso é muito bom, todo tempo eu estou me achando linda, porque as pessoas dizem e falam assim, cumprimentam dessa forma. Então, vamos dizer, é válido. Eu sempre vejo isso nas redes sociais entre as mulheres. Uma posta uma foto e a outra: ô princesa, tá bonita. E às vezes eu questiono, eu fico pensando: será que ela está achando mesmo tudo isso? Mas não, mas tá bom, tá. Falou um elogio, a pessoa gostou. Só que Deus não precisa disso. Deus não precisa que eu fique dizendo: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é... A não ser que eu esteja falando isso de coração, compreendendo a grandeza dele. Porque Deus quer reconhecimento. Reconhecimento é diferente. Eu exalto a grandeza, as qualidades de alguém, porque eu sei que ela tem aquelas qualidades. Eu reconheço que ela tem. Então essa mulher, ela resolveu fazer um elogio. Só que não foi a Jesus. Ela viu a sabedoria de Jesus, ela viu a grandeza de Jesus. E no capítulo 11 de Lucas, versículo 27, essa mulher diz: e aconteceu que, dizendo ele aqui é Jesus, estas coisas, quer dizer, tudo que ele ensinou, estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Então nós vemos aqui uma mulher que ficou impressionada com a sabedoria de Jesus, e ela fez um elogio a Maria, né? Porque o ventre que trouxe Jesus, pois Jesus foi gerado, foi do ventre de Maria. Os peitos que ele mamou foi de Maria. Então essa mulher disse: bem-aventurado. Em outras palavras, ela estava falando: que mãe feliz, que mãe bem-aventurada, que mãe bem-sucedida, ter um filho como você. Isso às vezes as pessoas falam, né? Tem uma pessoa que se destaca, é um bom rapaz, vamos dizer assim, um bom rapaz, uma boa moça, estudioso, trabalhador, apegado. As pessoas dizem assim: nossa, sua mãe é uma pessoa feliz, seu pai é um pai feliz pelo filho que tem. Foi o que essa mulher quis dizer. Só que ela usou a palavra bem-aventurado, que quer dizer bem-sucedido, feliz naquilo, no resultado daquilo que ele tem, do filho que teve. Só que quando ela fala isso, como ela diz, bem-aventurada o ventre que te gerou, quer dizer, foi feliz, foi bem sucedido. Olha que sabedoria. Aí Jesus fala o seguinte, versículo 28: mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que Jesus está nos ensinando aqui? Aquela mulher achou que Maria foi bem-aventurada por ser a pessoa que deu a luz a Jesus, por ser a pessoa que amamentou Jesus, a mãe dele. Jesus disse: não, isso não faz de Maria uma bem-aventurada, mas bem-aventurado que é quem ouve a palavra e guarda. Guardar quer dizer atende, obedece, mas bem-aventurado. O que Jesus quer dizer? Que o fato de Maria
ter gerado ele, o fato de Maria ter amamentado, ter cuidado dele, não tornava Maria uma bem-aventurada diante de uma pessoa que ouvisse a palavra e guardasse. Isso quer dizer o quê? Não que Maria não seja bem-aventurada, porque a saudação do anjo diz isso, ou melhor, Maria do seu cântico diz, tá? De hoje eu serei conhecido bem-aventurada. Mas Maria foi bem-aventurada também não foi porque ela foi mãe de Jesus, foi porque ela creu na promessa de Deus para ela. Isabel fala isso, bem-aventurada acerca de Maria, bem-aventurada a que creu, que aconteceria consigo as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Então isso é que fez Maria. Então logicamente, Jesus está dizendo que Maria não é bem-aventurada, porque ela foi bem-aventurada porque ela creu, e Maria só foi mãe de Jesus, primeiro, pela escolha de Deus, mas segundo, porque quando o anjo anunciou, ela creu que iria acontecer uma coisa que era impossível, mas ela creu naquilo. Então, aconteceu, está registrado lá no comecinho de Lucas. Então, isso torna ela também bem-aventurada. Mas o que Jesus quer ensinar aqui, que não é a obra de uma pessoa, não é o que uma pessoa faz para Deus, mesmo que seja para Deus, que o fato de Maria gerar o Filho de Deus e cuidar dele, ser a mãe, ela fez uma obra para Deus. Mas não é o fato da pessoa fazer uma obra para Deus que o torna bem-aventurado perante Deus, mas sim aquele que escuta a Deus. Aquele que escuta a Deus. Às vezes, isso é até bom a gente entender, porque às vezes tem pessoas, cristãos, que ele coloca uma admiração muito grande no pregador, porque o pregador tem um ministério avassalador, tem um grande ministério, é muito usado por Deus. Isso é bobagem. Não há nada que o homem tenha que não recebeu de Deus. Aquilo não é mérito dele, é mérito de Deus, é bondade de Deus com ele. Deus o escolheu e honrou ele, dando aquele ministério grande. Mas aquilo, como a própria Bíblia diz, não há nada que o homem tenha que não recebeu. Se ele é um homem muito usado por Deus para efetuar curas, para efetuar milagres, aquilo não é dele, não é mérito dele, ali é Deus. Só que às vezes o homem, ele começa, vamos dizer que desses pregadores famosos que nós temos aí, construíram grandes igrejas, grandes templos, coisas, aí ele bate no peito, não, mas eu construí uma grande igreja para Deus, eu construí isso, construí aquilo. Ele esqueceu que tudo foi Deus mesmo que construiu. Porque se não fosse Deus, as pessoas não tinham vindo até a igreja dele. Se não fosse o agir de Deus, se não fosse Deus operando, se não fosse Deus usando ele faria sozinho. Não foi mérito. Só que às vezes o cara começa a se achar, e até começa a se achar até melhor que os demais. Não, porque eu sou bom, porque olha só o que eu já fiz, olha a obra que eu já fiz. Eu já vi muito disso. Às vezes essa soberba, não tenho mais o que provar. Uma vez eu vi um pastor dizer assim, meu ministério, já não tenho mais o que provar, nada para ninguém, pura soberba. Eu até se engrandecendo diante de outros. Mas a questão é, se tem, porque Deus deu. Deus sabe fazer, Deus colocou. Teve pessoas, por exemplo, tem pessoas, missionários, estão lá no meio do mato, na Amazônia, pregando para os índios. Deus deu aquele ministério para ele, e às vezes ele não está lá, naquele meio, está enfrentando lutas para danar. O outro está à frente de um ministério grande, andando de avião para lá e para cá, andando no campo, porque Deus deu aquela capacidade de ser uma pessoa com a capacidade de ter um ministério grande que ele proporciona para ele até lá umas grandes vantagens. Enquanto o outro está lá no meio da África, em algumas regiões bem pobres, mas está pregando o Evangelho. E tem o mesmo valor para Deus. Foi Deus. Deus precisava daquele lá na África, Deus disse, eu vou te mandar aqui. Precisava o outro lá na Amazônia, no meio dos ribeirinhos, é aqui que você vai ficar. A coisa não vai ser tão fácil quanto o outro. O outro Deus precisa, Deus disse, não, esse aqui eu vou dar para ele uma sabedoria
dele pregar o evangelho, está numa televisão, está pregando para multidões, porque eu preciso também dessa pessoa fazendo uma obra grande, através dele outras pessoas estão fazendo também as pequenas, né? Porque você pega, ninguém é grande sozinho. Os grandes também estão na posição que estão porque tem um bocado de gente trabalhando para eles, em vários locais, até em local que ele não está lá. Tem muita gente. Você pega, por exemplo, um líder grande de uma igreja, dos famosos, estão à frente. Tudo que aquela igreja faz, de evangelismo, de tudo, não, está no nome dele. Mas fora ele tem vamos dizer assim, tem uma renca de gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Por exemplo, a Igreja da Graça. A Igreja da Graça tem gente espalhada pelo mundo inteiro, em determinados lugares. Tanto é que o missionário, ele traduz o programa, e dali tem pessoas, às vezes naqueles países, até em países de perseguição, que estão lá pregando, estão lá escondidinho, pregando o Evangelho. Então não está aparecendo. Mas tudo é Deus, é a obra de Deus, está sendo feita. Então quer dizer, mas às vezes a pessoa começa a se soberbecer, se achar que é melhor que todo mundo, se achar que é melhor que o outro. Por quê? Porque ele tem algo grande. Ele fica colocando, não, mas olha eu, quantas pessoas tenho, quantas pessoas ganhei para Jesus. O problema é, o valor não está no que você faz, está no quanto você está disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Por exemplo, os discípulos de Jesus eram 12, que os 12 homens, depois um era traidor, mas a contagem é 12, que depois de que o Judas sai, eles levantam outro para o lugar. Tem discípulo de Jesus, dos 12, que você praticamente não vê falar nele na Bíblia, a não ser na comissão. São poucos que são falados. Quem se destaca muito dos discípulos de Jesus? João, Tiago e Pedro. Eles são os destaques dos discípulos. Só que todos eles são importantes, porque Jesus disse que há 12 tronos que eles vão sentar, todos 12, de igual forma. Mas para Pedro, Deus deu um ministério, para Tiago, para João, um ministério mais que eles ficaram como os líderes da igreja. Então eles apareceram mais, ou não apareceram. Mas isso não tira a importância deles, porque todos ouviram a palavra de Deus, todos ouviram Jesus, e com certeza todos fizeram a obra. Só que uns com mais destaque, outros não. Paulo é um que tem um chamado depois da ressurreição e tem mais nome que todos, que muitos que andaram com Jesus. Então Paulo é mais importante. Paulo se coloca como o menor dos apóstolos. Ele diz que ele é o menor. Ele se coloca, ele não coloca essa vantagem toda dele. Por quê? Porque não é a obra. Lógico que a obra tem que ser feita. Não é o que você faz para Deus. Porque você pode fazer muita coisa em prol da obra de Deus, mas se você não estiver dando ouvidos à palavra de Deus, obedecendo a palavra, achando que você só tem que ensinar, só tem que fazer, isso de nada vai adiantar. O que eu quero que você entenda nessa mensagem essa noite é que se você quer ser bem-aventurado perante Deus, você tem que parar para ouvir. Você tem que ouvir mais do que fazer. Tem gente que faz muito e ouve pouco. Nós temos que tomar cuidado nisso, porque às vezes a gente queremos fazer, isso às vezes até em questão, tem gente que acredita, tem gente que coloca a sua confiança no tamanho da oferta que ela entrega, ou do dízimo que ela entrega na igreja. Por exemplo, tem gente que, por ter uma boa condição financeira, ele é o maior dizimista da igreja, ele é um grande dizimista. Aí ele acha que ele é especial para Deus naquela igreja. Eu lembro de uma igreja que eu passei, que o obreiro me contou, que tinha uma mulher que ela cismou com o pastor, que o pastor tinha que tirar uma caixa de som que tinha lá, quer dizer, que incomodava ela, tipo dessa caixa aí, na parede. Ela disse: eu tenho que tirar essa caixa, que é um lugar que eu sento e ela me incomoda.
E o pastor disse: não, eu não vou dar o som, vou mudar o som só por causa da senhora. E ela chegou, ela pegou assim o dízimo dela, abriu assim, feito um baralho nas notas, que era um dízimo meio grande só. Então eu não entrego o dízimo mais aqui. Ou o senhor tira ou não entrega o dízimo. Ele disse: então pode ir embora com seu dízimo. Então ela se achava, quer dizer, quando ela entregava aquele dízimo, ela se achava especial. Porque ela achava que o que ela fazia tornava ela uma pessoa especial diante de Deus. E na verdade não é o que nós oferecemos para Deus que nos torna especial, é o quanto nós ouvimos a Deus. Aquilo que nós entregamos a Deus, ele tem valor pelo tamanho do amor que nós te entregamos. Quando nós entregamos com todo amor, por exemplo, você entrega seu dízimo, você sabe que a igreja ela vive do dízimo. A igreja, se eu tirar os dizimistas daqui da casa de Deus, essa igreja fecha porque não tem como pagar aluguel. Não tem como pagar as despesas. Então vive dos dizimistas. Mas isso não quer dizer que a coisa mais importante é o dízimo. Uma coisa mais importante é dar ouvidos ao que Deus está ensinando. Porque quando você ouve o que Deus está ensinando, você aprende a andar com Ele, fazer as coisas da maneira dEle, viver a vontade dEle, e Ele vai te abençoar. E você também, se você ouvir a Ele, você vai entender que tudo vem dEle. Não há nada que você consiga que não venha dEle. Aí você também vai ser uma pessoa, não vai ser uma pessoa avarenta, não vai ser uma pessoa de coração fechado para a obra dEle. Você vai ajudar, porque você vai compreender a importância do Evangelho e a necessidade dos recursos que o Evangelho que precisa para pregar o Evangelho. Porque, por exemplo, eu estou aqui, nós estamos aqui debaixo desse teto, vou dizer, nesse salão, mas todo mês tem que pagar R$2.300. Então tem que sair dinheiro de algum lugar. Eu estou aqui na internet fazendo um vídeo, lanço, alcança, como outro dia eu estava vendo, tinha comentário de uma irmã lá de Fortaleza, vendo as pregações. Essa internet tem que pagar todo mês. Todo mês você tem que pagar R$100 e poucos de internet. Então, tudo tem um gasto. E vem de onde? Vem de onde? Não tem alguém que diz, não. Vem dos dizimistas, que diziam, oferta, ajuda a casa de Deus. E outras despesas mais, que não é isso que eu quero entregar. Então, o que eu quero dizer, não é o que nós fazemos, é o que nós ouvimos. Porque o que você dá, seja em forma de trabalho, ou seja em doações para Deus, é muito pouco diante de um Deus que é dono do mundo inteiro, ou de todas as coisas, porque foi Ele que criou tudo. Você hoje levantou, trabalhou. Por que você levantou e trabalhou hoje? Porque você está vivo e com saúde. E por que você está vivo? Porque Deus te deu a vida, e Deus te deu algo muito importante para você estar vivo, e que você não paga nada por ele: o ar que você respira. O ar que você respira. Todo dia você precisa dele. Isso vem de Deus. Vem de Deus. Então quer dizer, nós não temos muito o que oferecer a Deus, né? E quando oferecemos algo, não podemos colocar aquilo como algo, isso vai me tornar uma pessoa bem-aventurada, extraordinária diante de Deus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Antes você será bem-aventurado quando você aprender a ouvir a Deus, a dar ouvidos à palavra dele e obedecer à palavra dele, porque o que você faz é muito pequeno. No Salmo 51, o salmista, orando a Deus, ele fala o seguinte: é um salmo de arrependimento, é um salmo de Davi. Ele tinha cometido um pecado grave, foi o de adultério, ele foi pedir perdão a Deus. E o Davi, ele ficou imaginando assim o seguinte: o que eu poderia fazer para que Deus perdoasse o meu pecado?
O que eu posso fazer? Davi tinha pecado, e um pecado sério. Disse: o que eu posso dar para Deus para me ficar de bem com Deus? Tem gente que vai na igreja, faz um sacrifício grande para ficar de bem com Deus. Tem gente que às vezes até ajuda outra pessoa e diz assim: eu ajudei fulano para pagar um pouco dos meus pecados. Coitadinho, vai continuar pecando. De pecado, não vai ser o que ele vai fazer. O Davi tinha cometido e ele ficou pensando: mas o que eu vou fazer? Aí ele orou a Deus, pediu perdão. E no versículo 16, ele diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifício aqui, naquela época, para você entender, eles tinham o costume de oferecer, matar um animal, sacrificá-lo e oferecer a Deus. Mas, trazendo para os dias de hoje, que não se oferece mais isso, Jesus quebrou com isso aí, nós podemos, tem muita gente que às vezes quer oferecer sacrifícios, se sacrificar, não estou falando de dinheiro, mas às vezes até tentando trabalhar demais, fazer algo demais, mostrar para Deus que ele está muito ocupado com as coisas de Deus, se sacrificando para impressionar Deus. Não vai impressionar e não vai fazer a pessoa melhor que o outro, não vai. O que vai nos fazer melhor diante de Deus é ouvir a palavra dele e, ouvindo, colocar em prática, aprender a andar com ela. Não vai ser. Eu lembro até do caso que alguém me contou. Dizem que isso aconteceu lá em Brasília, eu não sei, foi que me contaram. Com uma pessoa, um rapaz estava se preparando para o ministério, para ser pastor da Igreja da Graça, lá em Brasília, e disse que ele estava evangelizando em frente à igreja. Isso já faz anos. E a irmã chegando para o culto, ele em frente, convidando as pessoas para a igreja. E disse que havia uma sombra, o prédio fazia uma sombra e o camarada estava no meio do sol. E uma irmã chegou para ele e disse: ministro, o senhor está nesse sol, fica na sombra, evangeliza aí na sombra, o senhor está no sol, o sol está muito quente. E ele disse: não, para Deus ver o esforço que eu estou fazendo. Coitado, não adianta nada. Mas aí eu vou contar também um caso que eu já vi também nessa mesma sentido, nesse mesmo pensamento. Se eu estiver fazendo algo demais, se eu estiver, sei lá, me matando, Deus vai me achar melhor que o outro, ou vai me achar melhor? Não vai, irmãos. Porque às vezes o cara está se matando numa coisa, mas não tá, às vezes está tendo pouco tempo de ouvir a palavra de Deus, e está fazendo as coisas dentro de um orgulho, ou às vezes até numa busca desesperada por fama, por reconhecimento de uma liderança, que não deveria. Eu não tenho que fazer a obra de Deus buscando reconhecimento da liderança da igreja. Eu tenho que fazer a obra de Deus porque Jesus mandou pregar o Evangelho, para que vidas sejam salvas. Agora, se Deus quiser mostrar para a liderança, Ele quiser fazer algo especial, Ele vai mostrar, sim. Eu aprendi isso com o pastor Jair. Pastor Jair, não adianta vocês ficar com briga aí, porque às vezes o auxiliar ficava um com ciúme do outro, porque o outro estava perto do pastor Jair e ele estava um pouquinho distante. Até na igreja tem essas coisas. Não adianta vocês ficar com isso. Se vocês andarem com Deus e Deus quiser mostrar a vocês, é Deus que vai mostrar a vocês para a liderança. É verdade. O trabalho vai fluir e as pessoas vão ver. Bom, mas eu lembro, isso foi em Fortaleza. O pastor, na época, o líder, ele fez uma campanha toda sexta-feira, derrubando as muralhas de Jericó. Você sabe,
A história lá das muralhas é que o povo de Israel dava a volta com a arca nas costas 7 dias e no último dia 7 vezes. E o pastor fez um propósito e fez uma arca pesada, mas era pesada, trem de madeira pesada. E todo dia terminava o culto, no meio da noite eles diziam: agora nós vamos dar uma volta na cidade, não na cidade toda, mas a próxima igreja. E a gente saiu os pastores, 4 pastores carregando aquela arca. E aquilo doía aqui, gente. Pesado, era pesado mesmo. A arca fez um caixote grande. E a gente saiu andando na rua. Eu lembro que um dia um bêbado até acompanhou achando que era um velório. Aí um dia um pastor olhou para mim. A gente tinha feito o computador o dia inteiro. E à noite tinha que ir lá para a sede para carregar essa bendita arca. Aí um dia um pastor chegou e falou para mim assim: rapaz, Deus tem que nos abençoar, porque o negócio aqui está pesado. Eu falei assim: amigo, se depender de Deus te abençoar porque você está carregando peso, esquece. Por quê? Porque Deus não está interessado em sacrifício. Deus está interessado que você ouça a palavra dele, aprenda com ele e faça o que ele manda na palavra. Aí você se coloca cheio de peso, cheio de sacrifício, cheio de dificuldades, achando que vai ser bem-aventurado diante de Deus por causa daquilo. Deus diz: eu não te mandei fazer nada disso, eu não mandei você andar carregando caixote nas costas, eu mandei você ouvir minha palavra, obedecê-la, fazer o que eu mando. Então nós não temos que colocar a nossa obra à frente da bênção de Deus, nós temos que dar ouvidos à palavra. Vou encerrar com o ensinamento de Jesus no Evangelho de Marcos, acho que é Marcos, finalzinho. Marcos capítulo 16. Últimas instruções que Jesus dá e depois sobe aos céus. Ele dá aos discípulos. Eu vou pegar aqui só um versículo, Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesus diz assim para os discípulos, Marcos 16, 17, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Bom, só quero essa parte. Os sinais, o agir de Deus, ele vai seguir se a pessoa crer. E para você crer, você precisa o quê? Ouvir, aprender. Não é quem está fazendo loucura, não. Não é quem está fazendo sacrifício, é quem está crendo. E agora, para crer, tem que ouvir. Por isso que ele diz: mais bem-aventurado é quem ouve e põe em prática. Porque quem ouve vai aprender com ele. Quem aprendeu com ele vai crer. E os sinais vão acontecer, vão seguir. Você não tem que correr atrás dos sinais. Os sinais vão te seguir, porque você está crendo na palavra, você está aprendendo na palavra. Antes dele falar isso, ele disse: ide por todo o mundo, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, prega e ensina. Aqueles que ouvirem, que crerem, os sinais vão seguir. Então o segredo é esse. Não é o que você faz, é o que você ouve. Amém, Jesus? Fica com essa palavra.